Olá pessoal, eu sou a Silvana da Artsil Tricô e Crochê e hoje eu vou trazer para vocês um casaquinho que eu fiz aqui na versão bebê. Este daqui é mais ou menos para 1 aninho de idade, tá? É uma jaquetazinha, né? Uma jaqueta. Ela serve mais ou menos para uma criança de 1 ano de idade, mas que vocês podem adaptar. O objetivo desse tutorial é passar o conceito para vocês, tá? A partir deste conceito, vocês vão poder executar no tamanho que vocês quiserem, inclusive para adulto, tá? Então, a lista de materiais, ela vai ser bem simplificada, porque vocês vão ter que decidir a quantidade de acordo com o tamanho que vocês vão estar fazendo. No caso, para este aqui, eu usei um novelo de Batik Max, que esse aqui, nessa cor, se vocês quiserem saber a numeração, o número da cor, é a 9500, tá? Eu usei um novelo desta e um novelinho de 40 gramas para fazer esta parte do acabamento, dos punhos e da golinha, um novelo de 40 gramas da Mollet, tá? Para este tamanho, mas se vocês forem fazer um tamanho maior, vocês vão precisar de mais material, né? Como que vocês vão fazer o tamanho que vocês desejam? Vocês vão ter que pegar um casaco, ou a própria criança, ou o adulto, e vai medir a largura aqui, olha, do ombro, tá? De um braço até o outro. Tá? Então, vocês vão medir aqui, ó, vai pegar de uma manga até a outra para saber qual o tamanho que vocês precisam. E aí, vão dividir no meio. Um exemplo, deu lá 50 centímetros, vocês dividem no meio, vocês vão ter 25 centímetros. Vocês vão usar essa medida depois, no decorrer da receita que eu vou passar para vocês. E eu vou explicar como que a gente vai fazer para dividir e chegar nesta medida que eu estou falando, tá? Então, no caso aqui, esse aqui ficou mais ou menos com uns 40 centímetros, deu 20 centímetros para cada lado, porque eu dividi aqui no meio, que é onde a gente faz a costura, tá vendo? Nas costas, ela fica desse jeito, ele fica com uma costura nas costas, porque nós vamos trabalhar dois lados iguais, são dois hexágonos, tá? E nós vamos trabalhar iguais e vamos depois costurar, ok? Então, a lista de materiais vai depender do tamanho que vocês vão estar executando a peça de vocês, tá? Eu vou usar a Batik Max, na quantidade que for necessária. Vou trabalhar com a agulha número 4,5, agulha soft da Círculo. Tesoura. Agulha para costura, se vocês forem costurar, tá? Ou se vocês forem fazer a costura com o crochê, não precisa da agulha de costura, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente faz essa costura aqui com o ponto baixíssimo, tá? Ok? Eu gostaria de lembrar também que você encontra todo o material, toda essa linha de materiais da Círculo que eu anuncio, que eu falo aqui pra vocês, vocês vão estar encontrando na Mega Armarinho. O link para o site está aqui na descrição deste vídeo. E o link para o canal deles, que eles também têm um canal onde eles passam várias dicas de confecção e produtos para vocês estarem utilizando, está aqui logo acima. É só você clicar no i, ele vai te levar direto lá para o canal, ok? Vamos lá então para o nosso casaquinho, para a execução de nosso casaquinho. Eu vou iniciar aqui, olha, com uma cor, porque este casaquinho, ele nos permite, inclusive, brincar com as cores, tá? Vocês podem estar usando aí várias cores de lã, vocês podem usar a Batik Max, a Amiga, a Retro, o Cupcake, qualquer uma dessas lãs, porque como eu disse, o tamanho vai depender do quanto vocês vão estar trabalhando, então o tamanho vocês vão medindo de acordo com a confecção. Então, vocês ter essa liberdade de utilizar vários tipos de lã, tá? Várias espessuras, inclusive. Vou dar aqui um nó mágico,
Vou introduzir a agulha aqui no meu nozinho mágico e vou trabalhar 3 correntinhas. 1, 2, 3, ok? E vou colocar aqui dentro mais 2 pontos altos. 1, 2. Fiquei com 3 pontos altos, ó, correto? Vou fazer 2 correntinhas e vou trabalhar mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. Vou fazer mais 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Vocês vão fazer isso até ficar com 6 grupinhos de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, ok? Olha, aqui eu já tenho então os meus 6 pontos, os meus 6 grupinhos com 3 pontos altos. Cheguei aqui no último, eu vou fazer 2 correntinhas, vou fechar este meu elo aqui, ó, com aquela linha que sobrou. Vocês puxem bem para que ele fique bem fechadinho, ó, fechou bem? E vou trabalhar, e vou emendar aqui, ó, 1, 2, 3. Na terceira correntinha eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, em todas as carreiras, todas as vezes que vocês finalizarem a carreirinha, vocês vão trabalhar aqui, ó, dentro desses pontos altos, pontos baixíssimos, que é somente para correr com a linha e chegar aqui, ó, no próximo espaço de 2 correntinhas, ok, ó? Cheguei aqui nesse próximo espaço, eu faço um ponto baixíssimo e vou começar a minha carreirinha. 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto e vou trabalhar aqui, ó, mais 2 pontos altos no mesmo espaço, 2 correntinhas, mais 3 pontos altos no mesmo espaço. Ou seja, eu vou fazer um leque com 3 pontos altos separados por 2 correntinhas, tá? E eu vou fazer este mesmo leque em todos os espaços de correntinhas que eu tenho. Então, eu vou ter que ficar com 6 leques de 3 pontos altos separados por 2 correntinhas. Entre um e outro, eu não vou fazer nenhuma correntinha, não vou fazer nada. Eu vou vir direto para fazer ponto alto, tá? Então, não tem, entre os espaços, não tem nenhuma espécie de correntinha. Somente aqui dentro dos leques é que eu vou estar fazendo as 2 correntinhas. Então, vamos lá fazer os 6 leques aqui. Chegando aqui no final da carreirinha, eu vou fazer novamente um pontinho baixo e vou finalizar com um ponto baixíssimo. Vou caminhar de novo até chegar aqui, ó, no miolinho, tá? Todas as carreiras vocês vão ter que fazer isso, tá? Caminhar aqui com um ponto baixíssimo até chegar no miolinho do próximo espaço. Vou subir as 3 correntinhas, vou fazer um leque novamente, com 3 pontos altos, 2 correntinhas. A diferença é que agora, em todas as carreiras, tá? A partir de agora, vocês vão repetir a mesma coisa, tá? Ó, vocês vão fazer aqui um leque. Aqui, ó, ficou um espaço entre um leque e outro. Nós vamos trabalhar esse espaço. Como que nós vamos trabalhar? Nós vamos fazer 3 pontos altos. E novamente, aonde tem leque, vou fazer leque novamente, tá? E assim vocês vão trabalhando até finalizar toda a carreira. Fazendo leque aonde nós já tínhamos os leques. E preenchendo o espaço que ficou entre um leque e o outro com 3 pontos altos. Tudo isso sem separação aqui, tá, pessoal? Olha, não tem separação, vem direto pro próximo espaço e vai fazer os 3 pontos altos. Até finalizar a carreirinha lá, tá? Finalizando a carreirinha, nós vamos subir novamente e vamos trabalhar. Então, aqui dentro destes leques, até o final, até atingir o tamanho que vocês querem, o tamanho que vocês desejam, vocês vão trabalhar leque sobre leque, tá? Onde tem os leques, vocês vão estar trabalhando. Aonde tem espaço, vocês vão trabalhar 3 pontos altos.
em todos os espaços, 3 pontos altos, pulou 3 pontos altos no próximo, tá? Em todas as carreiras, toda vez que formar estes espaços aqui, ó, vocês vão trabalhar 3 pontos altos. E aqui dentro dos leques, vai fazer os leques como nesta peça aqui que eu já tenho pronta, olha. Ele fica como se fosse uma estrela, muito estranho, né? Muito estranho essa peça. Ele fica assim mesmo, todo franzido, tá? Fica parecendo uma estrela, é isso mesmo. Então, vocês, ó, reparem que eu trabalhei leque dentro de leque até o final, tá? E dentro de cada um desses espaços que se formam entre um leque e o outro, tá vendo? Ó, vai formando os leques. Em cada carreirinha ele vai aumentar um leque, um espaço, tá? Ó, no primeiro ficou só um, no segundo já ficou 2 e assim por diante ele vai aumentando. É o aumento natural da peça. Então, vocês vão trabalhar agora quantas carreiras forem necessárias. Como que vocês vão saber se vocês já atingiram o tamanho que vocês desejam, o tamanho que vocês precisam? Agora é que tá o truque. Vocês vão trabalhar 2 peças exatamente iguais, tá? Então, eu vou trabalhar 2 peças exatamente desse mesmo tamanho, com o mesmo número de carreiras, tá? Aí eu vou dobrar esta peça, olha, ela está aqui, ela tem 6 pontas. Eu vou pegar aqui, olha, no meio do meu trabalho e vou dobrar ela aqui ao meio, unindo uma ponta com a outra. Ela vai formar, olha, como se fosse um L, tá vendo? Ela forma como se fosse um L. Este L aqui é metade do meu casaco. Por isso que nós vamos trabalhar 2 peças exatamente iguais, tá? E aí vem a história que eu falei pra vocês de medir a peça, uma blusa, um suéter, alguma coisa que vocês tenham de medida, ou a própria pessoa, de um punho ao outro, tá? Vocês vão dividir ao meio, no caso ali eu tinha 50 centímetros, um exemplo, eu vou ficar aqui, ó, com 25. Então, eu vou fazendo as minhas carreiras, tá? Vou fazendo as minhas carreiras. Eu dobro a peça e a largura aqui, ó, de um pedaço, de uma lateral, vai ter que ser a metade da medida que eu necessito. No caso aqui, 25 centímetros. Atingir os 25 centímetros, eu paro de trabalhar e vou confeccionar a outra pecinha exatamente igual, tá? Então, eu vou fazer aqui, a minha primeira peça já está pronta. Eu vou confeccionar a segunda peça e aí eu volto pra gente fazer as costuras e fazer aqui, ó, o acabamento do punho e a golinha, tá? Volto pra gente fazer esse acabamento. E eu lembro que se você quiser que fique mais comprido, se você quiser fazer para uma pessoa maior, vocês façam deste tamanho. Aqui, deu na altura do ombro, deu a largura aqui, ó, do corpo. Vocês podem estar parando de confeccionar e depois a gente vai completar aqui, ó. Depois de fechado, a gente pode completar uma manga, deixar ela mais comprida e pode deixar o casaco também mais comprido. Só completando aqui, depois que nós costurarmos, nós podemos estar trabalhando de carreiras circulares ou de ida e volta e aumentar o comprimento do casaco, deixando que ele se transforme num sobretudo, tá? Ou num casaquinho como esse aqui, que é o que nós fizemos, o que eu fiz para um bebê, tá? Então, ele fica nesse tamanho, eu fechei do tamanho que tava, não aumentei, só fiz o punho e fiz a golinha, tá bom? Vamos lá que eu vou terminar a outra parte e aí a gente volta. E aqui você pode colocar, no caso, se você quiser, botões, né? Ou deixar o casaquinho aberto, aí vai dar a opção de cada um. Bem, então, pessoal, pra mim deu o tamanho que eu precisava, tá? Eu já fiz aqui as 2 partes, fazendo todos aqueles aumentos que eu falei pra vocês. Pra mim, este tamanho é o suficiente. Pra você, se você for fazer pra uma criança maior ou até mesmo pra você, você vai continuar trabalhando aqui até o momento em que você vai dobrar ele, né? Daquele jeito que eu falei, aqui ao meio, ó, ao meio. E você perceba que, excluindo a manga, tá? Olha, vocês podem excluir a manga, que de um ombro ao outro está do tamanho que vocês querem. Então,
de um ombro até a metade aqui do trabalhinho, ele já esteja do tamanho que vocês querem, tá? Que eu falei que era para medir de um braço ao outro, mas vocês podem medir de um ombro ao outro, porque a manga, inclusive, aqui, ó, quando a gente costurar, você pode aumentar ela, porque pode ser que aqui no corpo já tenha dado a largura que você precisa, mas que a manga você acha que ainda vai ficar um pouco curta, tá? Então, olha, vocês vão dobrar as duas partes desta mesma forma. Ela vai ficar assim, olha, tá vendo? 2 L's. Então, você vai dobrar. E aí, você vai costurar aqui, olha, colocando um pontinho exatamente sobre o outro. Olha, um cantinho aqui, outro cantinho aqui. Aí, você coloca um sobre o outro. E aí, você pode estar costurando com a agulha de tapeceiro ou fazendo pontos baixíssimos aqui, pegando no elo da correntinha, tá? Olha aqui, ó, pegando no miolinho aqui, ó, um do ladinho do outro e vai fazendo ponto baixíssimo do lado do avesso, tá? Então, olha o trabalhinho de vocês. Aqui, o que tiver do lado do avesso é onde vocês vão costurar. Vai costurar essa parte das costas, né? Que ele vai ficar assim, olha, com esse formato já de casaquinho. E vai costurar aqui, ó, a parte da manga em cima que vai ficar aberta. Então, aqui vocês vão costurar direto até o meio aqui, né? E aqui, novamente, essa outra parte direto até da altura da manga, tá? Eu vou costurar a minha e aí eu volto pra mostrar pra vocês como que ela já ficou emendada, tá? E aí, eu vou aproveitar também e vou dar uma explicação pra vocês, se a manga ficar curta, como que vocês vão fazer para aumentar usando o mesmo material, né, a mesma lã. E aqui embaixo na barra, se vocês quiserem também, vocês podem deixar ele mais comprido. Pode fazer uma barrinha um pouco maior aqui embaixo e deixar ele um pouco mais comprido. Porque aqui, ó, nesta parte da largura do corpo, pra mim já deu, tá bom? Então, olha, eu terminei de costurar, né? Costurei aqui a parte das costas, ficou assim, né? E costurei o ombro aqui em cima, tá? Vocês costurem aí o de vocês. Ele já tem, ó, o formato de um casaquinho. Se eu quisesse fazer um bolerinho com uma manga 7/8, olha, ele já estaria pronto. E fica super bonitinho. E foi muito fácil, né, gente? Foi bem rapidinho de fazer. Eu acho que a manga, olha, ela ainda tá curta. Ela ficou boa já aqui no corpo, mas a manga pra mim tá curta. Então, pra vocês também vai acontecer isso, tá? Então, vocês vão pegar aqui agora. Eu até deixei a minha linha aqui já. Nós vamos trabalhar aqui carreiras circulares pra aumentar o comprimento da nossa manga, tá? Então, aqui onde nós fizemos a emenda, olha, de uma daquelas pontas do V que a gente trabalhou aqui, eu vou subir 3 correntinhas e vou fazer aqui, ó, no próximo espaçozinho, eu vou fazer 2 pontos altos. Então, eu fiquei aqui com 3 pontinhos altos, certo? Olha, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. Aqui nesse meinho eu vou trabalhar desta forma. E aí, eu vou vir aqui, ó, em todos os espaços, pulando os 3 pontos altos que nós trabalhamos, em todos os espaços eu vou trabalhar 3 pontos altos, sem correntinha. Eu vou trabalhar aqui com o branco, que eu quero que a minha barrinha e o punho da minha blusinha, ela fique no branco, tá? Eu tô usando um molê. Olha, então eu venho aqui e vou trabalhar toda a volta com esse branco. Até chegar aqui novamente, e aí eu fecho com um ponto baixíssimo. Vou fazer aquele mesmo esquema de caminhar aqui, ó, nesses 3 pontos altos com ponto baixíssimo e chegar aqui no próximo espaço. Chegando aqui, vou trabalhar da mesma forma, em todos os espaços. Eu vou trabalhar colocando os 3 pontos altos. E eu vou fazer isso nas 2 mangas de forma circular
até que ela atinja o tamanho desejado. Então, pode ser que eu precise de 3, de 4 carreirinhas. Aí vai depender aí do tamanho que vocês estão usando de medida, né? Da medida que vocês estão usando como referência, tá? Vou fazer isso aqui nas duas mangas. E vou fazer isso aqui, olha, nesses espaços aqui embaixo, que eu vou aumentar o comprimento do meu casaquinho. Mas se vocês não quiserem, vocês podem deixar ele já nesse comprimento, tá? É só trabalhar novamente da mesma forma aqui, ó, os 3 pontos altos nos espaços que se formam entre um grupinho e outro, tá? Lembrando que aqui nós vamos precisar deixar reto, tá, gente? Então, ó, vamos supor que nós já estivéssemos trabalhando aqui na barrinha. Você vai colocar a sua agulha para introduzir a sua linha aqui. Aqui, neste primeiro ponto e neste último aqui, ó, que é o da quina, né, do nosso leque, eu não vou fazer 3 pontos altos, eu vou fazer somente 3 correntinhas ou na equivalência de um ponto alto, porque ele precisa ficar reto. Se eu fizer 3, ele vai abrir e vai ficar parecendo uma saia. Então, é só 3 e vou vir aqui direto pro próximo e vou trabalhar preenchendo todo o espaço aqui, ó. Todo o espaço. Olha. É só trabalhar assim. Fez toda a volta, vai chegar aqui deste outro lado, como ele é aberto, não é circular. Então, vocês vão ter que voltar. Quando vocês voltarem, vocês vão voltar da mesma forma, tá? Vai trabalhar aqui os espaços todos, preenchendo com 3 pontos altos. Quando chegar aqui, vocês vão ter que fazer esses 3 pontos altos aqui, ó. Ele vai ficar repetido, tá? Então, em uma das voltas serão só 3 correntinhas, na outra volta serão os 3 pontos altos. Espero que tenha dado para vocês entender, tá? Então, é só fazer isso nas duas mangas e na barra. Aí, se vocês quiserem, depois, na hora que terminar a barra e a manga, fazer este ponto aqui, ó, o ponto barra, para fazer um punho, porque vocês podem optar por deixar só assim, fica legal também, tá? Mas se vocês quiserem fazer um punho, aí a gente vai ter que trabalhar com pontos altos, tá? Depois que vocês atingirem lá o tamanho desejado na barra, nós vamos trabalhar com pontos altos. Tá? Então, vamos supor que aqui nós já tivéssemos terminado. Eu vou trabalhar ponto alto sobre ponto alto em todos eles, né? Em cada 3 grupinhos de 3, olha. E vou fazer o ponto barra, que nada mais é do que pegar um ponto pela frente, vou subir as 3 correntinhas, vou pegar aqui, ó, um ponto pela frente, introduzindo a agulha de frente para trás e puxando esse ponto alto aqui, ó, para mim, e fazendo um ponto alto. Na sequência, vai ser sempre assim, um pra frente, outro pra trás, um pra frente, outro pra trás. Na sequência, eu vou fazer o contrário. Eu vou enfiar aqui, ó, apontar a agulha pra mim e vou jogar esse ponto aqui, ó, lá pra trás, tá, ó. Ele vai ficar atrás da minha agulha, ó. Atrás da minha agulha e vou dar a laçada pra fazer o meu ponto alto. Vou dar a laçada para fazer meu ponto alto. Voltei agora para frente. Então, eu vou introduzir a... Bem, pessoal, então, como eu estava explicando, né? Aqui, ó, na barra, nós vamos trabalhar aquele ponto. O ponto alto pegando um por frente e o outro por trás. Ele vai dar esse efeito aqui, tá? Lembrando que vocês vão fazer quantas carreiras vocês quiserem, mas tem que manter a sequência, tá? Tem que manter a ordem. O ponto que está para frente, vocês vão continuar pegando ele para frente. E o que foi lá pra trás, né? Vocês vão continuar pegando ele lá pra trás. Pra fazer o punho, se vocês quiserem fazer um casaquinho como este aqui de bebê, tá? Eu finalizei ele aqui, olha, dando a opção, né? Vocês podem colocar, olha, botõezinhos pequenininhos assim, ó. Porque como é delicado, né? Pode pôr meia pérola, pode botar um botãozinho branco assim com os brilhos, tá? Eu não costurei ainda porque são essas as opções que vocês podem ter, tá? Ou colocar um botão da cor da lã que vocês estejam trabalhando, ou um botão de bichinho, porque é pra bebê, né? Então dá pra ser bem
bem delicado, né? E dá pra brincar com as figurinhas, com os botões que a gente tem aí no mercado, que são vários, né? Então este eu optei por deixar desta forma. O outro que eu estava fazendo, o rosa, eu optei por deixar ele assim mesmo, tá? Como se fosse um bolerinho. Porque o objetivo desta peça que eu estou trazendo para vocês é mostrar a versatilidade dela. Então vocês podem confeccionar desde um casaquinho de bebê, mudando apenas a barra e os punhos, quanto um bolero, quanto um casacão para adulto, se vocês continuarem e fazer como eu expliquei aqui, aumentar a manga e o comprimento, vocês vão ter um sobretudo para adulto, para criança, é só adaptar o tamanho para a idade que vocês querem e ele vai dar para brincar bastante, tá? Dá para brincar muito fazendo o princípio, usando sempre o mesmo princípio, tá? Então eu optei por deixar ele assim. Vou só colocar um botãozinho bem aqui no meio para prender, ó. Um botão azul, que ele já tem bastante azul, então eu vou colocar um botão azul só para prender aqui no meio. Vai ficar super legal, já ficou super bonitinho, eu já usei, eu já medi na criança, ficou uma graça, tá? Então eu espero que vocês tenham gostado aí da sugestão, tá? É só mesmo para trazer uma sugestão para vocês de uma peça muito versátil. Vocês vão poder usar aí para confeccionar várias coisas, tá? Eu quero implantar a ideia, o resto aí é com a criatividade de vocês, tá bom? Só vou passar aqui para vocês mais ou menos como que eu fiz a parte da golinha aqui, tá? Porque se vocês quiserem fazer o casaquinho de bebê, né? Vocês com certeza vão me perguntar como que faz essa parte da golinha. Então eu já vou passar pra vocês. Aqui, ó, o acabamento é somente ponto baixo, tá? Então eu fui em todos os pontos altos e fiz uma carreirinha de ponto baixo. Mas se você quiser, tipo, uma jaquetinha, que já é uma outra ideia, vocês podem estar fazendo este pontinho aqui, ó, o ponto barra, que aí ele vai dar uma franzidinha, vai ficar tipo uma jaqueta, essas jaquetinhas que a gente tem de couro, né, de inverno. Então é só fazer aqui o ponto barra, ele já vai dar um outro formato, já vai virar uma outra pecinha, tá bom? Então assim, olha, pra fazer essa parte da golinha, é bem simples, é bem fácil. Eu vou começar aqui embaixo. Vou começar no primeiro pontinho aqui, tá? E vou fazer pontos baixos, tá? Então, ó, uma correntinha que equivale a um ponto baixo. E vou trabalhar aqui, ó, ponto baixo sobre ponto alto. Então, todos os pontinhos altos que eu tenho aqui na carreirinha anterior, né? Eu vou trabalhar em ponto baixo. Eu vou dar a volta no decote aqui na abertura do casaquinho, tá? Eu vou fazer todos os pontos baixos, mais ou menos até a metade. Até a altura que eu acho que dá pra eu começar a fazer a golinha. Então eu vou fazendo e vou olhando aqui, tá? Mais ou menos, eu quero que ele fique mais ou menos uns 4 dedinhos do pescoço para iniciar a gola. Eu já tô escondendo aqui o meu fio. Então é somente isso. Ó, pessoal, espero que tenha dado para vocês entender, que não tenha ficado muito confuso, mas como eu disse e digo sempre, é só acessar qualquer uma das minhas redes sociais, que os links estão aí embaixo na descrição do vídeo. É só acessar lá, é só me deixar pergunta, que eu vou estar sempre pronta para responder, tá? Quem já acessou, quem já me perguntou, sabe que eu tô sempre respondendo. Olha, eu vou fazer mais ou menos dessa altura aqui, vou deixar um tanto assim, uns 5 dedos mais ou menos, pra começar a minha golinha, tá? Então eu venho com ponto baixo, ponto baixo, ponto baixo, aí aqui, olha, eu vou fazer um meio ponto alto de laçada, como se eu fosse fazer um ponto alto normal. A diferença é que eu vou tirar tudo de uma vez só, ó. Novamente, mais um meio ponto alto. Tirei tudo de uma vez. E agora eu vou trabalhar pontos altos em toda a volta. Então, todos os pontinhos altos aqui da carreirinha anterior, da carreirinha de base, eu vou trabalhar ponto alto. Então, agora é só ponto alto sobre ponto alto, até chegar lá no final. Eu vou dar toda a volta aqui, até chegar aqui, olha, do outro lado,
na mesma altura, tá? Então aqui eu fiz pontos altos, vou fazer um, dois, três, quatro, né? Então aqui desse outro lado, aqui em cima nós vamos fazer normalmente, né, ó, o ponto alto, nesses dois pontinhos que nós unimos. Vou continuar aqui do outro lado, os pontos altos sobre pontos altos, até chegar na mesma altura que eu iniciei aqui, tá? Que vai dar mais ou menos a partir do quarto a contar do pescoço, tá? Para esta peça, vocês vão medir aí na de vocês e vão refletir o que fizerem aqui, vão refletir aqui, só que inversamente, ou seja, vai trabalhar ponto alto, ponto alto, ponto alto. Quando chegar a próxima diminuição, onde vocês precisam fazer a barrinha, vocês vão trabalhar 2 meio ponto alto, né? Vai vir aqui com 2 meio ponto alto. Olha, então aqui, ó, vou chegar na mesma altura lá onde eu comecei a fazer os pontos altos. Então, ó, seria neste grupinho aqui. Eu vou fazer um ponto alto, vou fazer 2 meios pontos baixos, que é pra ficar igualzinho do outro lado. 2 meios pontos baixos. E vou iniciar os meus pontinhos baixos novamente, que foi o que eu fiz lá no comecinho, certo? E aí, vou aqui até o final da carreirinha. Vou até o fim aqui com os meus pontinhos baixos. Supondo que eu já tivesse terminado, cheguei lá, eu vou ter que voltar essa carreira. Então, eu vou fazer uma correntinha, 2 correntinhas. E vou trabalhar, ó, pontinho baixo novamente sobre ponto baixo. Vou trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo, até chegar lá nos 2 meio ponto alto, tá? Chegando no meio ponto alto, vou fazer a mesma coisa. Vou trabalhar novamente 2 meios pontos altos, tá? E vou voltar a trabalhar com os pontos altos normais, até chegar novamente aqui aonde nós trabalhamos os 2 meio pontos baixos e os pontos baixinhos aqui, ó, que a gente fez, tá? Então, esse esquema aqui, vocês vão repetir durante 3 carreiras, tá? Ponto baixo sobre ponto baixo, onde tem meio ponto alto e ponto alto sobre ponto alto. Ele vai dar este efeito aqui. Ele vai dar esse efeito como se fosse uma barrinha, uma golinha, tá vendo? Ele vai ficar assim, aí depois é só vocês dobrarem que ele vai ficar super bonitinho assim, ó, bem quentinho, bem gostoso, tá? Um beijo no coração de todos e até o próximo!